Minha irmã, meu irmão, estamos vivendo o tempo pascal. São 50 dias que vão do domingo de Páscoa ao domingo de Pentecostes. A cada dia proclamamos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte. O Senhor ressuscitou, está vivo. Venha ao nosso encontro para nos libertar de tudo que nos oprime e nos escraviza. Ele quer cada um de nós vivendo da abundância de seu amor e de sua misericórdia. Ele é a esperança que não nos engana, nem nos confunde. Sua cruz tornou-se para nós símbolo do amor do Pai que vence a morte na ressurreição de seu Filho. Todo aquele que vive e crê em Jesus não morrerá jamais, pois morte não é a palavra definitiva. A palavra definitiva é ressurreição. Nascemos para ressuscitar. Agora, preparemo-nos então para escutar a palavra de Deus. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como os vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condenes por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Prezada irmã, prezado irmão, escutamos a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 51 a 60. E a primeira parte do primeiro versículo do capítulo 8. Este trecho encerra o longo discurso de Estevão e narra sua morte como o primeiro mártir cristão. Estevão, ao concluir sua fala, dirige palavras duras aos líderes religiosos, duros de cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Ele retoma termos usados pelos profetas, denunciando a resistência histórica do povo de Deus à ação do Espírito. Essa acusação destaca uma tensão central no livro dos Atos dos Apóstolos, o contraste entre a fidelidade ao Espírito e a rigidez das estruturas religiosas. Estevão identifica seus acusadores como os perseguidores dos profetas e, sobretudo, como os traidores
e assassinos do justo, isto é, de Jesus. Essa denúncia não visa incitar ódio, mas expor a continuidade entre o destino dos profetas e o de Jesus, mostrando que a rejeição ao Messias era consequência de uma longa história de infidelidade. Diante da acusação, os membros do Sinédrio rangem os dentes, expressão que indica fúria e rejeição total. Porém, Estevão, cheio do Espírito Santo, contempla os céus abertos e vê o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Essa visão única no Novo Testamento é um testemunho poderoso da glorificação de Cristo e do acolhimento que aguarda os que sofrem por sua causa. A referência a Jesus em pé e não sentado, como usual, pode indicar que ele se levanta para receber Estevão ou para agir em sua defesa. Esse detalhe sublinha a proximidade do Senhor com os seus mártires. A reação violenta dos presentes culmina com o apedrejamento, uma execução sumária e irregular, já que o Sinédrio não tinha autoridade legal para decretar penas de morte. Estevão morre em atitude profundamente cristã. Entrega seu espírito a Jesus, perdoa seus algozes, repetindo gestos e palavras de Cristo na cruz. O martírio de Estevão sela sua conformação a Cristo, inaugura uma nova etapa na missão da Igreja. O versículo 1a do capítulo 8 introduz Saulo, que aprova a execução. Ele aparecerá mais adiante como grande perseguidor e depois como o maior apóstolo da fé. O testemunho de Estevão continua atual. Em um mundo onde a verdade muitas vezes incomoda e o Evangelho é confrontado por estruturas de poder e indiferença, somos convidados a viver com coragem, integridade e perdão. Estevão nos ensina que ser discípulo de Cristo é muitas vezes assumir o caminho da cruz, mas também mostra que mesmo em meio à violência e rejeição, Deus abre os céus e acolhe seus servos fiéis. A visão do Filho do Homem, em pé ao lado do Pai, é uma promessa. Não estamos sós. Cristo se levanta ao nosso lado quando permanecemos firmes na fé, na justiça e no amor. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.